mas essencialmente com o objetivo de fazer parte na construção desta casa que é Moçambique. Relativamente à questão que me coloca, a justiça em Moçambique, ela tem três papéis nessa questão da eliminação de sociopolíticos. Os três papéis, o primeiro falaríamos como a justiça um farol para esclarecer os fatos. A justiça não governa, a justiça não faz política, mas a justiça, ela procura separar o boato da verdade. E nesse contexto, o que a justiça faz no âmbito como farol? Ela investiga. O Ministério Público abre um inquérito, por exemplo, e procura apurar os fatos. Temos o exemplo de Cabo Delgado. Casos de corrupção, a questão das dívidas ocultas, violência pós-eleitoral. O que a justiça tem que aparecer aqui? Ela deve procurar julgar e trazer provas e toma decisão nesse caso. As sentenças que são dadas, os tribunais, eles têm a obrigação de poder torná-los públicos. Então, ao tornar público as sentenças, assim como os acórdãos, acabam iluminar o país, porque a sociedade passa a saber quem fez, como fez e quem mandou. É por isso que torna, neste caso, um farol. O segundo papel é o papel da bússola. A justiça é a bússola para definir limite de jogo político. Quer dizer, Moçambique é um Estado de direito. Isto significa que políticos, militares, cidadãos, empresas, todos jogam com as mesmas regras da Constituição e lei. Então, é nesse contexto em que o segundo papel da justiça é ser uma bússola que vai definir esses limites de jogo. E como é que ilumina neste caso? Diz o que é legal e o que é ilegal. Manifesto até onde greve de professores é direito ou é crime. Só o tribunal decide sem paixão. Trava abusos do poder. Se governo, por exemplo, expropria terra sem indemnizar, se polícia bate sem ordem, se partido usa dinheiro do Estado, o cidadão recorre ao tribunal, a decisão cria jurisprudência. Portanto, neste caso, é uma luz para casos futuros. Ainda nessa senda, o tribunal protege direitos, liberdade de expressão, de imprensa, de associação. Quando um jornalista é detido, a justiça diz se foi legal ou abuso. Sem isso, a política vira lei do mais forte. A justiça obriga todo mundo a julgar com a Constituição na mão. O terceiro papel da justiça para eliminar sociopolíticos seria o papel de espelho. Mostrar falhas do próprio sistema. O processo judicial obriga o Estado a explicar-se. Isto expõe problemas sociopolíticos que estavam escondidos. Neste caso, por exemplo, podemos ter o caso da corrupção. O processo de corrupção mostra como contratos públicos são feitos e onde está o buraco na lei. Desigualdade. Ações sobre terra mostram conflito camponês versus magoprojetos. Violência. Julgamentos de homicídio, terrorismo mostram que jovens entram
para insurgência. Ou seja, cada julgamento grande vira aula sociopolítica para todo o país. Jornalistas, universidades, ONGs usam as sentenças para estudar o país. Vamos ver os limites, porque nem sempre ilumina como devia. Neste caso, a justiça. Para ser justa, tem que reconhecer os gargalos. Quais são? Morosidade. Processo demora anos. Enquanto isso, sociedade continua no escuro. Influência política. Juízes são nomeados pelo presidente da República, Conselho Superior. Isto gera desconfiança, decide quem manda. Acesso. Cidadão comum tem medo, não tem advogado, não sabe que pode processar. Justiça fica distante do povo. Em síntese, o que nós podemos dizer aqui? O papel da justiça para eliminar sociopolíticos. Ela não governa. A justiça não faz política, mas ilumina o campo onde a política acontece. Mostra quem pisou fora da linha. Explica as regras do jogo e guarda a prova do que realmente aconteceu para a história não ser reescrita. Em suma, é essa cábula que eu havia preparado para poder dar o meu contributo no concernente ao papel da justiça para eliminar sociopolíticos. Como dissemos, a justiça, ela constitui um farol, constitui uma bússola, constitui um espelho, o qual ela está lá, não está para poder governar, não está para poder fazer política, mas está sim para poder ajudar todos aqueles que estão dentro do campo que é este Moçambique. São os políticos, são os militares, é o cidadão comum, a poder jogar dentro do campo e não poder pisar a linha e dentro das regras estabelecidas. É nesse ponto que estava. Doutor Pangai, olhando para Moçambique em linhas gerais, acha que a nossa justiça está aqui a servir de um espelho, está aqui a servir de uma bússola, está aqui a criar condições de modo em que as pessoas andem na linha? Olhando para o caso Adriano Vunga, olhando para o caso Venâncio Mondlane, olhando para o caso Antônio Muxanga, olhando para o caso Joaquim Pachoneia, entre outros que não me passam neste momento em mente, que recorreram da justiça e depois apareceram, em algum momento, contestando, alguns, por outro lado, até apoiando a própria justiça. Olhando para a justiça moçambicana. Tem feito isso? É o seguinte, vamos concretamente o caso recente de Adriano Novunga versus o Forquilha. Por hipóteses, imaginemos, agora eu estava a dizer que há uma desconfiança aqui pelo fato da justiça ela ser nomeada pelo presidente da República, chefe do Estado, chefe do governo. Então, há desconfiança que até que medida em que a justiça ela é soberana, tendo em conta o fato de aquele que nomeia, provavelmente ele deve ser obedecido pelo nomeado. Vamos falar a questão da condenação de Novunga. No estado atual, Novunga é acusado de ter difamado Albino Forquilha em ter recebido 219 milhões. E o tribunal condenou-o a 6 meses de prisão convertidos em multa. Se, por exemplo, houvesse efetivamente prova, o Forquilha fosse condenado que ele recebeu aqueles valores, já se imaginou quais seriam as consequências neste país?
Porque estamos a dizer que Forquilha, se na eventualidade Albino Forquilha fosse condenado, que ter recebido 219 milhões. A justiça havia de poder agora querer saber quem deu 219 milhões. Para que fins? Ele não tinha que chamar quem deu os 219 milhões para poder responder. E, tendo em conta que a razão dos 219 milhões era da venda da verdade eleitoral, e o tribunal dissesse isso de coisa, efetivamente, Forquilha recebeu 219 milhões, significaria aqui de que as eleições de 2024 deveriam ser anuladas e todas as estruturas que foram eleitas em 2024 deveriam ser eliminadas e convocar novas eleições. Porque o tribunal tivesse que provar que efetivamente Forquilha recebeu aquele dinheiro para vender a verdade eleitoral. Então, se vendeu uma coisa ilícita, obviamente que tem que se devolver. É a mesma coisa que alguém que compra um carro roubado. Se você compra um carro roubado, prova-se de que esse carro é roubado, devolve-se ao dono. Agora, será que o país estaria em condições, de uma forma hipotética, do tribunal poder decidir a favor de Adriano Novunga, de que efetivamente o Albino Forquilha recebeu 219 e o país estaria preparado para a mudança do regime neste momento? Porque bastava ver essa evidência. Tinha que se efetivamente dissolver o atual governo. A questão final seria essa. Tinha que se dissolver o atual governo. Havia muitas ações cíclicas. Depois, se porventura fosse aceita a acusação do Novunga e provasse que de facto Forquilha recebeu 219 milhões, aqui ia desencadear outros problemas. Claro, tinha que se dissolver o governo. Como é que eu poderia... Qual seria a legitimidade da governação atual? Se provasse de que Forquilha efetivamente recebeu 219 milhões, vendeu verdade eleitoral com esses 219 milhões. Então tinha que se devolver ao dono da eleição. E isso implicaria uma mudança drástica do país. Então, por isso mesmo que aqui não há de haver outra decisão. Mesmo que se vá ao Tribunal Superior, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, é uma luta perdida, que a coisa possa andar para a coisa. Porque nós aqui não estamos a dizer que a denúncia do Adriano Novunga ela constitui verídica ou não. Só que nós estamos a analisar as consequências se a sentença fosse diferente desta. Se porventura o Adriano Novunga tivesse ganho, provar que efetivamente o Adriano Novunga, aliás, o Albino Forquilha vendeu a verdade eleitoral, isso traria uma mudança completa do país. Porque já não haveria credibilidade das instituições que foram constituídas pelo novo governo, porque afinal de contas, quem são as partes que estão neste momento em acusação? Quem vendeu, quem comprou a verdade eleitoral? E quem vendeu? Neste caso, a segunda acusação é que o Albino Forquilha que teria vendido. Quem comprou? Comprou para poder governar, neste caso. Então, aquele que comprou para governar poderia, neste caso, estar a governar ilegalmente por ter comprado coisas ilícitas. Então, hoje, neste momento, é esquecer esse assunto. Eu acho que, numa situação que nós nos encontramos, podermos ainda continuar a falar desse assunto é cada vez mais a beliscar o processo eleitoral de Moçambique. Da outra vez, quando nós falamos isso, olha, para mim, em minha opinião, o Forquilha deveria se manter, depois de tudo o que aconteceu, teria deixado esse processo assim. A imagem já estava beliscada e mesmo assim continua beliscada, porque o objetivo provavelmente que se tinha de poder chegar ao tribunal para poder lavar a imagem, dificilmente isso vai acontecer, precisamente pela
descredibilidade que as autoridades judiciais estão a ter no país nos últimos dias. E, sobretudo, também pelo fato dessa aparentemente falta de soberania dos órgãos da justiça para com muitos cidadãos, neste caso, em face de várias situações que já decorreram. Por exemplo, ainda ontem, no Vunga, foi a Procuradoria-Geral da República para poder exigir a celeridade do processo que ele submeteu, da denúncia que submeteu em face da morte de Elvino Dias. Que o processo está há mais de 6 meses lá e que não sobe para o tribunal. Ele foi perguntar, afinal de contas, o que está a acontecer? Metemos uma denúncia dos presumíveis responsáveis pela morte de Elvino Dias, e o processo ainda está na Procuradoria há cerca de 6 meses e não sobe para o tribunal. Por que não sobe para o tribunal? Ele foi lá exigir isso e disse de Goya, não havendo a possibilidade, naquele dia a reunião foi marcada para a próxima segunda-feira com a Procuradora-Geral, Procuradora, aliás, da cidade de Maputo, para poder exigir essa situação. Então, em face dessa morosidade do processo, aquilo que estava a falar aqui, que pode beliscar, de certa forma, esse papel de farol que a justiça tem. Essas morosidades que tem. É uma denúncia que foi submetida há cerca de ou mais de 6 meses, que ainda está na Procuradoria. Até hoje o processo não sobe para o tribunal para ser julgado. Segundo ele, diz que já há indicações ali de alguns nomes envolvidos nisso. E por que razão que não se manda isso para o tribunal? Então, é nesse contexto em que esse processo aqui que o Adriano, aliás, o Albino Forquilha meteu, pura simplesmente está a poder ressuscitar cadáveres que paulatinamente esse assunto estava sendo enterrado, a população já estava esquecendo, mas agora, esse ano todo, vai estar-se a falar disso, porque tendo em conta que no Vunga diz que vai recorrer. Então, cada vez que vai ao tribunal, voltará-se ainda a falar desse processo. Veja que mesmo o próprio Albino Forquilha não está satisfeito, não está totalmente satisfeito com a decisão, quando ele diz que aquela sentença foi branda. Para ele não foi uma medida que não foi acontecida. Tanto o Forquilha não está satisfeito, não está totalmente satisfeito, assim como o Adriano Vunga também não está satisfeito e vai recorrer. Então, qual foi o ganho no final do dia desse processo? Praticamente nada. Então, para a sociedade moçambicana, todos nós, a ação que Adriano Vunga vai fazer no tribunal da segunda instância é muito mais para continuar a desgastar a imagem do Podemos, a imagem do próprio líder, não para poder inverter essa decisão. Porque não vejo os tribunais, eles, mesmo que haja provas, seria extremamente difícil nos dias de hoje poder tomar uma decisão diferente daquela. Provavelmente pode haver, se efetivamente existirem fatos, como o Adriano Vunga está a dizer, diz que ele tem fatos. Até agora ele não mudou de ideias sobre a denúncia que fez. Continua firme de que ele fez uma denúncia e que as autoridades não fizeram o seu TPC de poder ir investigar. Ir ao campo para poder investigar profundamente a esse caso. E ele diz casos políticos, dificilmente eles deixam essas pistas assim muito, muito fáceis. Mas com a pesquisa, a investigação, a perícia, é possível poder encontrar. Por isso que Adriano Vunga diz que está firme e vai recorrer à decisão. E diz que não vai recorrer pelo dinheiro, mas vai recorrer para poder impor a justiça, para poder contribuir que a justiça ela possa ser esse farol, ser essa bússola, ser esse espelho, por forma efetivamente a devolver a sua credibilidade. De alguma forma, pode ter suas razões, Adriano Vunga. Nós precisamos que a nossa justiça ela tenha o respeito.
Porque quando a justiça moçambicana devolver o respeito, os investidores, eles terão depositarão seus investimentos no país, sabendo que os contratos que eles celebram, eles são válidos e serão respeitados. E por conseguinte, eles terão segurança de poder investir neste país. Então, enquanto a justiça tivermos esse cenário, perderemos vários investidores aqui por não termos a segurança jurídica dos contratos, dentre vários outros elementos que possam existir na nossa sociedade. Então, eu duvido muito, aliás, não há dúvidas aqui de que o objetivo que Albino Forquilha tinha ou tem de poder lavar a imagem está a ser inverso, cada vez mais está a se impregnar. Não está a lavar a imagem. Como pode ver, não, vendo pelos relatos que depois de se ouvir a decisão, a sentença, muitos relatos mostram que está a favor do Forquilha. Essas contribuições que a sociedade está dando, está a mostrar que estão ao lado de Forquilha. Retorno, produção. Doutor Pangai, mas a pergunta que eu colocaria é: em quem Forquilha quer lavar a imagem? A população, aos seus eleitores, a família dele? Quem que o doutor Forquilha, doutor Pangai acha que Forquilha está interessado em ter uma imagem lavada diante dessa pessoa? Forquilha é um político. Forquilha almeja levar o seu partido em outros patamares. Então ele precisa poder devolver a sua dignidade, que de alguma forma está a ser beliscada em face dessas denúncias que estão a decorrer sobre ele. E essa deve ser a segunda denúncia. Não, foi a primeira e depois a segunda denúncia sobre os dinheiros foi dentro do próprio partido dele, dos membros sêniores do partido, que também acusa de uma gestão duvidosa dos fundos que o partido recebe do Estado, não é? E agora está essa situação. Então, no Vunga, neste momento, aliás, o Albino Forquilha, ele pretende lavar essa imagem, porque ele gostaria ou quer que chegue mais além. Numa situação dessas acusações, obviamente que perde credibilidade ao nível do eleitorado, ao nível da sociedade no geral, e mesmo ao nível da família, ao nível de vizinhos onde ele vive. Qualquer coisa que ele obter vai ser considerado de uma riqueza ilícita, não é? Então ele está numa situação dessas, que a partir dessas denúncias, ele pretende, de certa maneira, que os tribunais, eles tragam a veracidade dos fatos e assim que foi ilibado, a esperança dele é que, tendo sido ilibado, já tem uma imagem mais ou menos purificada. Mas é o contrário, naquilo que estamos a ver, a reação dos populares que está acontecendo nas redes sociais, e até estão fazendo contribuições. Vi um aí que tinha não sei lá quantos, sei lá, 14 meticais, teve também a contribuir e ficou com um metical apenas no coisa como saldo. Quer dizer, tudo isso mostra claramente o quão o Adriano Novunga, a causa que ele está a levar, está a criar compaixão com muitos concidadãos moçambicanos. E nós estamos a ver neste momento um movimento que esteja a aplaudir ao Albino Forquilha por ter vencido a batalha no tribunal da primeira instância. Não há movimento aqui que possa estar a falar dele, mas, pelo contrário, estão ao lado do perdedor. E esse perdedor agora aqui está aí no... E eu acho que o Novunga, aliás, o Novunga, ele está a ser pedra no sapato para muita gente. Mas não estamos a ser injustos, as pessoas não estão a ser injustas com a própria justiça, passa a redundância, visto que o Adriano Novunga não apresentou provas. Estamos a dizer que Novunga, que ele fez, não devia trazer provas, ou fez o que qualquer cidadão podia, fez até onde deu, qualquer cidadão podia fazer, e o restante devia ser papel da instituição de justiça. Olha, essa questão tem precedente. É porque nos últimos dias
a nossa justiça acabou de perder credibilidade perante a sociedade. Porque se nós tivéssemos uma justiça aqui, no seu histórico no país, ela desempenhou um papel que criasse essa credibilidade na sociedade, provavelmente a sociedade pudesse aceitar essa sentença e dar credibilidade a esta sentença. Por que a própria justiça tem que se questionar por que razão é que a maior parte dos cidadãos, ou cidadãos, várias decisões tomadas nos tribunais são contestadas. É verdade que nem sempre as pessoas se conformam, mas eu dizia no Vunga, olha, o que pecou aqui, não há fundamentação da sentença que se deu. Diz que a fundamentação que o tribunal deu é opaca. Não tem base de coisa. E é nesse sentido que ele leva efetivamente para que ele possa recorrer. Porque a fundamentação não lhe convenceu. Outra coisa também que se faz é que dissemos aqui de que as sentenças, os acórdãos devem se tornar públicos. Aquela leitura, essa sentença, quando se leu a sentença, eu não vi nenhum órgão social que fez a cobertura e divulgar a tal sentença. Era importante isso, a justiça, para tornar-se clara. É preciso que se esclareça a sociedade. Essa situação trata-se de um crime público que foi anunciado e a sentença não poderia ser lida em 4 paredes sem que haja órgãos de comunicação social. Eu não sei se os órgãos de comunicação social entraram na sala. Não tivemos acesso. Então, por que não? Porque aqui está-se a referir que a justiça ela deve tornar pública a sentença, os acórdãos. No julgamento poderia não estar lá, mas no dia da leitura da sentença, os órgãos de comunicação social deveriam estar presentes, estar lá a gravar, ou a dar em direto a leitura da sentença. A semelhança das dívidas ocultas, por exemplo. A sentença foi lida em público. Por que não se leu em público essa sentença? Por que não se permitiu a entrada dos órgãos de comunicação social na leitura da sentença? Mais uma vez, é aí onde deixa de ser a luz a justiça. A justiça é a luz, tem que iluminar, mostrar quem está a jogar fora da linha, quem está a tropeçar as normas. A tal fundamentação, a sociedade só está a ouvir as declarações de ambas as partes, de Forquilha e de Nuvunga. Mas a sociedade devia ouvir na boca do juiz, para poder ser ela a poder interpretar, conhecer o que efetivamente está por trás. E ainda não é coisa, não é tarde ainda. O Tribunal da cidade de Maputo pode postar essa sentença para que as redes sociais elas tenham acesso e poder analisar a fundamentação dessa decisão, que é para evitar, para a sociedade perceber agora o que era boato e o que é verdadeiro, através da fundamentação que o próprio tribunal dá na sentença que fez neste momento para esse caso. Então, essa falta de transparência nas decisões. Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leva para o teu bolso. Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já!
TMT, a televisão das famílias moçambicanas. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. TTV Music Awards, categoria Álbum do Ano, Nelson Tivane. Que Lua. Mr. Bao. Caríssima, Dr. Pangai falava aqui, fazia aqui esta comparação, fazia aqui esta análise sobre este caso que está a agitar as redes sociais, está a agitar o país, onde, em linhas gerais, no entender do Dr. Pangai, não havia possibilidade aqui de uma outra postura, uma outra decisão que poderia despoletar ou desencadear outros assuntos que, se calhar, já estão esquecidos. E por mais que o Nuvunga recorra, a probabilidade é mesmo de chegarmos já a este cenário. A pergunta que eu coloco mesmo, Dr. Pangai, o que é que pode-se fazer, o que o Nuvunga pode ou deve fazer de hoje em diante? Será que Nuvunga deve parar mesmo recorrendo, deve parar de avançar com assuntos sem provas, ou deve continuar com a mesma forma de ser, de estar como analista, aliás, como ativista social, que vê ou recebe denúncia e leva às instituições de justiça? Não, o Nuvunga está a fazer o seu papel importante até para o país, que é para poder contribuir numa justiça justa no país. Nesse momento, o que está a fazer Nuvunga é mais para poder fazer ver que, olha, a sociedade moçambicana despertou. Já existem olheiros dentro da sociedade moçambicana que são esses ativistas e que os tribunais, eles de alguma forma devem pautar pela integridade, transparência e desenvolver esses 3 papéis que acabei de poder anunciar. A ida do Adriano Nuvunga ao Tribunal da Segunda Instância faz com que desmotive processos futuros que não tenham clarividência, que não haja essa questão de corrupção no processo eleitoral, que ele vá para o recurso. Eu acho que, embora provavelmente não possa se esclarecer corretamente, mas eu acredito que o Tribunal da Segunda Instância ele poderá obrigar que talvez o Ministério Público volte a investigar sobre o caso. Porque Adriano Nuvunga diz que ele denunciou e apresentou algumas pistas para que se possa buscar a verdade. Então, o que a Justiça deve fazer é ir investigar aos denunciados e não aquele que denunciou. Quer dizer, no lugar de, segundo Nuvunga, de poder ir atrás dos denunciados, agora é o denunciante que vai ser ouvido e é ele que tem que trazer provas. Então, é nesse contexto que vamos ver o Tribunal da Segunda Instância o que vai explicar sobre essa questão.
cada juiz é um juiz. E essa questão também estamos a ver aos magistrados. Magistrados procurem contribuir para que se esclareça efetivamente essa situação da melhor forma possível para podermos purificar o nosso processo eleitoral de maneira a ser credível primeiro ao nível da sociedade moçambicana, depois ao nível internacional. Primeiro, o processo eleitoral, ele deve convencer a sociedade moçambicana de quem ganha e de quem perde, justamente. E não haver essa situação de querelas em face dessa penumbra de corrupção aqui e acolá. É aqui onde entra o tribunal para poder separar o boato da verdade. E isso tem que ir com uma integridade, transparência, sem que haja aqui nenhum favoritismo, deixe mais aquele. Mas em alguns casos pode aparecer aqui um dilema que, em termos do curso da decisão, o juiz pode chegar a ver. Porque uma decisão, ela, para além de ser ética, para além de ser legal, também tem que ser ética. Ok. Tem que ser moral. Então, o que pode acontecer aqui é que as consequências que eu estava a referir-me, imaginemos que Nuvunga tivesse ganho o processo. As consequências da vitória de Nuvunga para o país no geral, quais seriam? Provocariam mudanças significativas. O país está preparado para tais mudanças? É nesse contexto que o tribunal provavelmente pode ter tomado uma situação dessas. Sem querer dizer aqui de que não estamos aqui a tentar reprovar a sentença, nem aprovar. Tendo em conta que só nós ouvimos as versões das duas partes. O tribunal deve colocar em público a sentença, que é para podermos aferir também, já que não foi lida na presença do... Então, tragam a sentença para que a sociedade possa ver. Ok, ficamos com 5 minutos, temos outro tema. Dr. Pangai, de uma forma rápida, o que é que deve ser feito? Não chegam imagens, não paramos de receber imagens da vizinha África do Sul, nossos irmãos na diáspora passando mal. Há informações também que há moçambicanos que estão a trabalhar como se fossem escravos em Portugal, mas a diferença é que lá não há xenofobia, não há potepaamento e recebem. Olhamos mais para a África do Sul porque há mortes e já discutimos este assunto. A pergunta que coloco ao Dr. Pangai: o que o governo deve fazer de uma forma direta, de modo em que possa garantir que os moçambicanos fora do país respeitem, sejam respeitados? O Ocidente, a Europa, a América, mesmo a própria África, olhem e digam: não, este aqui é moçambicano, aqui temos que respeitar. O que é que falta? O que é que deve ser feito para que sejamos respeitados, temidos, honrados, colocados no nível em que merecemos? O que é que está a faltar de modo em que não haja mais ações vergonhosas que nem estamos a ver na África do Sul? É o seguinte, primeiro temos que perceber por que razão é que a maior parte dos cidadãos moçambicanos estão a deixar o país para a África do Sul. Essa é a questão que o próprio governo ele deveria se indagar desde sempre. Qual é a razão que faz com que muitos jovens estejam a abandonar o país para a África do Sul, para a Europa, dentre vários outros lugares? A resposta está em qualquer um de nós. É que o país não está com uma economia robusta que possa gerar emprego ou oportunidade de trabalho para os moçambicanos. Eis a razão que muitos jovens hoje, ou todo cidadão hoje, procura a sobrevivência fora das portas de Moçambique. Então, o que o governo moçambicano deve fazer para inverter este cenário? Primeiro, temos essas políticas de distribuir dinheiro aos moçambicanos.
o dinheiro distribuído a cada um, não há condições para individualmente poder desenvolver algo. Leve esse dinheiro, fortifique a economia, que vai poder reabilitar as indústrias que foram que foram à falência no nosso país, que destruíram no nosso país. São essas indústrias que serão geridas pelas pessoas qualificadas, que irão criar emprego para muitos. No lugar de andar com esse fundo, com sacos de dinheiro, andar a distribuir pessoas e mentindo de que esse dinheiro, depois, cada cidadão depois há de devolver para emprestar o outro. É mentira isso. Já tivemos os 7 milhões. Quantos cidadãos conseguiram investir e recuperar e devolver o dinheiro ao Estado? Quantos? Que o governo nem chegou a fazer balanço disso. Inventaram uma situação aí de que vão prender as pessoas que não devolveram o dinheiro. Quem foi preso por não ter devolvido o dinheiro? Nenhum. Mas hoje está-se a voltar com a mesma retórica de que vamos entregar esse dinheiro e as pessoas vão poder investir, irão devolver para esse valor emprestarmos aos outros. É uma mentira, uma farsa, porque tratou esse assunto, já foi visto nos anos anteriores, essa experiência já foi dada e não deu certo. Entregar dinheiro para alguém investir, esse alguém que está com fome. A primeira coisa que ele receber esse dinheiro, no lugar de colocar no negócio, vai comprar arroz e farinha. E logo, o projeto que ele apresentou para investir já suprimiu parte daquele dinheiro. Não há como você entregar um dinheiro para investir a alguém que passa fome, que não tem refeição em casa. Então, era preciso que entregasse, investisse na nossa economia, para que ela possa evoluir, recuperar as indústrias que faliram e a partir dali gerar emprego. Outro fator, outro elemento é poder formar jovens na área do saber fazer. A formação que o país neste momento está a oferecer maioritariamente está desenquadrada do mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige outras competências. E as competências que estão sendo formadas, graduadas ano após ano, não são adequadas àquilo que as empresas precisam, o mercado de trabalho precisa. Estão a formar muitos graduados em História, muitos graduados em Geografia, muitos graduados em Filosofia. Várias áreas que atualmente não têm empregabilidade. E por conseguinte, muitos jovens hoje estão com diploma nas mãos, vários gestores a gerir que organização? Gestores sem a organização para gerir. Contabilidade e auditoria sem dinheiro para contar. Mas estamos a formar vários contabilistas no país. Vão contar o quê? O que tem neste país para contar? Vários economistas. Que economia que o país tem? Para nós precisarmos tantos economistas assim. O país já formou tantos economistas que estão aí com diploma nas mãos. Mas até hoje continuamos a formar tantos economistas que não têm enquadramento no mercado de trabalho. Mas precisamos de mecânicos. Tantas viaturas, mesmo aqueles que nem casa têm. Estão a ver hoje, a primeira coisa que querem é carro. Por isso temos tantas viaturas inundadas na cidade, mas poucos mecânicos. Mecânicos poderiam, de alguma forma, um jovem que tira o ensino básico na mecânica, ele estaria ali com a sua máquina de ferramenta a poder reparar uma viatura e por aí tem algum para ir comer. Um eletricista estaria aí com a tua ferramenta para poder ir comer. Mas, no entanto, o governo desmantelou as escolas industriais, as quais deveriam criar condições de
municiar profissões aos jovens para eles criarem o autoemprego. Mas, no entanto, não fazem isso. Então, é essa questão, são esses dois pilares essenciais que o governo moçambicano deveria fazer para impedir essa avalanche de jovens a poderem e serem espezinhados. Nós, moçambicanos, fomos despidos na África do Sul. Chamaram-nos de serpentes. Avisaram esse governo moçambicano de que venham lá buscar vossas serpentes, porque nós queremos consertar o nosso país. Os nossos governantes não ouviram isso, tornaram-se surdos. E eles disseram: as medidas que nós vamos tomar não serão da nossa responsabilidade. Se vocês não virem buscar as vossas serpentes. Mantiveram-se calados e eles tomaram medidas, tiraram vidas humanas dos nossos concidadãos, queimaram os bens dos nossos concidadãos, e agora o governo andou aí atrás do prejuízo para ir buscá-los lá e trazê-los a dizer que, olha, estamos a dar um kit de alguns quilos de arroz, 1 litro de óleo, para poder se aguentar durante 7 dias. E depois daí, como é que vão poder coisa? Diferentemente do Ghana, em que levou condignamente, mandou aviões para a África do Sul, levou 300 seus concidadãos. E quando chegaram, cada empresa pegou, pegava 20, outro pegava 10, outro pegava 30. Todos eles, segundo a imprensa do Ghana, já estão empregados. As empresas buscaram eles. E os nossos concidadãos estão aí com 3 quilos de arroz ou 10 quilos de arroz. É isso que eles tiveram como inserção social que tem aqui neste país. Vergonha. Condições finais do Paraguai. Produção, prepara-me aí assuntos da África do Sul, os 3 em simultâneo. Condições finais. O governo moçambicano deve se responsabilizar pelas mortes que ocorreram na África do Sul, particularmente aos nossos consulados na África do Sul, que aparentemente eles prestaram declarações falsas ao presidente, pelo fato de não poder se ter criado condições de prevenção para que aquelas mortes não tivessem ocorrido. Porque mesmo a ida do presidente da República, já muitas redes sociais aqui no país já diziam sobre o risco que os nossos concidadãos na África do Sul estavam a passar, mas, no entanto, o presidente da República diz que não viu riscos ali, não havia, os moçambicanos estavam a ser afetados, mas, no entanto, esperaram para poder ver. Significa isso que os consulados nossos que estão na África do Sul, eles não estão a desempenhar o seu papel, devem ser demitidos, retirados e responsabilizados por esse ato. É essa a primeira a intenção que o presidente da República deveria fazer, ou tem que fazer, por forma a poder, no mínimo, trazer alguma legitimidade desse governo. E outra questão, é preciso evitar essa questão de distribuir dinheiros, robustem a economia, recuperem as fábricas que nós tivemos aqui, outrora, que criaram postos de trabalho. Criem condições para podermos trazer a segurança alimentar no país, para que não haja essa fuga massiva do cidadão para a África do Sul. E muito obrigado.